A paz do Senhor Jesus, vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex, que faz o cafezinho com Jesus. Hoje nós vamos aprender um novo estudo, meus irmãos. O nome desse estudo, o tema é As Quatro Colunas da Fé. Repete aí no seu lugar onde você está, as quatro colunas da fé. Mas existe isso? Sim, eu vou provar para você que se você não seguir as quatro colunas, dificilmente você se mantém em pé. Para ser um cristão, não adianta você achar que por mais escândalo que aconteça aí fora, é uma bobeira, porque não é. É necessário nos aceitar a Cristo, entregarmos a nossa vida a Ele e deixar com que Ele cuide, com que Ele guie a gente para o caminho da onde a gente um dia deveria estar. Olha só, abre a sua Bíblia, no finalzinho da Bíblia, você é mais fácil achar Apocalipse e voltar, né? Porque eu quero que você abra a sua Bíblia no Novo Testamento, em 1 João, capítulo 5 e o verso 4. Eu vou ler, amém? Olha só, 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu não vou esmiuçar esse versículo agora. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Antes de começarmos esse estudo, quero lhes dizer que não sejais, irmãos, somente ouvintes, mas também praticantes, tá entendendo? Mas vamos lá. De acordo com 1 João 5,4, só podemos vencer o mundo por meio da fé. Tá entendendo? Então, eu vou esmiuçar agora um pouco detalhadamente esse versículo. Ó, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Aí ele para. Então, para vencer o mundo, tem que ser nascido de Deus. O que é ser nascido de Deus? É nascer de novo. Lembra que eu soltei uns áudios, uns estudos sobre o batismo? Então, é nascer de novo. É morrer para o mundo e deixar Cristo viver em ti, né? Depois ele continua. E esta é a vitória que vence o mundo. Mas depois que você nasce de novo, como é que você faz para ter vitória vencendo o mundo? A fé. A fé é o principal ponto para vencer o mundo. Então você está de acordo comigo que você não tem muita fé. Por que não tem muita fé? Porque não tem as quatro colunas da fé. Se não vive as quatro colunas da fé, dificilmente vence. Aí mora essa questão de você ter que estudar, aprender, né? Eu vou responder 5 perguntas sobre a fé, tá? Porque me foi feito várias perguntas. Quando eu falei com Deus que eu ia fazer esse estudo, né? As pessoas estavam me fazendo perguntas sobre a fé. Então eu pensei, por que não ensinar a eles as 4 colunas da fé? Se viverem as 4 colunas da fé, automaticamente se permanecerão firmes. Tá entendendo? Então eu vou responder para vocês as 5 perguntas sobre a fé, para vocês aprender mais sobre elas. Vamos lá? Bom, o que é fé? A primeira pergunta é que muitas pessoas não teriam entendimento do que é fé. Aí, a resposta do que é fé está em Hebreus 11. Vamos lá? É só você voltar um pouco, né? Você voltando um pouquinho, você vai procurar Hebreus capítulo 11. Já no verso 1, ele explica o que é fé. O que é fé, Hebreus capítulo 11? E verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o que é fé? Ela é um grande, verdadeiro e firme fundamento das coisas que a gente espera. Todas as coisas que a gente espera está fundada na fé. Eu espero um dia estar com Cristo. Isso depende da fé. Eu tenho que acreditar. A prova também das coisas que não se veem. A fé explica as coisas que eu não vejo. É por meio da fé. Eu acredito que eu vou ver, eu acredito que eu vou alcançar, mesmo que eu ainda não tenha alcançado. Eu acredito que eu vou vencer aquela doença, eu acredito que eu vou voltar para a minha esposa, eu acredito que eu vou vencer naquela prova. Aí é uma prova de uma coisa que eu ainda não estou vendo. A fé, ela aumenta as chances de eu acertar. Tá entendendo? Então aqui nós respondemos a primeira pergunta, né, de Hebreus, de acordo com Hebreus 11:1. A segunda pergunta, porque eu tenho que falar tudo isso para que você entenda um pouco mais sobre as 4 colunas da fé, né? Qual é a segunda pergunta? Qual o propósito da fé? Porque a fé tem um propósito. Então, qual é o propósito da fé? Vamos lá? 1 Pedro,
É só você ir agora para frente de novo. 1 Pedro, vamos lá, capítulo 1 e verso 9. 1 Pedro 1, capítulo 1 e o verso 9. Olha o que está escrito: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Então, o fim da nossa fé, o propósito da nossa fé é a salvação das nossas almas. Quanto mais temos fé em Deus, o propósito dela é isso. No céu não precisaremos de fé, porque tudo o que cremos que vamos alcançar já estará alcançado. Então eu não preciso crer que Deus existe lá no céu, porque eu já vou estar com Ele. Então a fé é a carruagem que me leva de encontro a Deus. Então, qual é o propósito da fé? É o veículo que me leva para a salvação. Tá entendendo? Expliquei bem? Vamos lá para a terceira parte. Terceira pergunta: como adquirir a fé? Como que eu posso ter fé, pastor? Porque eu não tenho muita fé. Às vezes você até tem desejo de tê-la, mas não tem como, não sabe como. A Bíblia explica? Explica. Vamos ler aqui Romanos 10:17. Olha só, depois de Atos dos Apóstolos, você acha a carta aos Romanos. Aí no seu capítulo 10 e no versículo 17, ele diz assim, ó: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. Opa, peraí. Então descobrimos da onde e como vem a fé. A fé não entra por um alimento que eu como. A fé não entra por um trabalho que eu exerço. Não. A fé não se compra em algum lugar. A fé, ela só vem pelo ouvir. É ouvindo que se nasce a fé. Mas ouvindo o que, pastor? Será que seriam as músicas mundanas? As palhaçadas, as brincadeiras, as piadas? Não. Ela continua dizendo, ó, de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais eu dou ouvidos à palavra de Deus, automaticamente a minha fé cresce. A minha fé se aumenta mais quando eu dou ouvidos à palavra de Deus. Tem muitas pessoas que gostam de dar ouvidos a várias coisas, mas muito pouco à palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que com certeza escuta mais músicas estranhas, escuta mais palavreados feios, escuta mais filmes, escuta mais coisas estranhas e erradas do que uma pregação ou louvores. Então, quanto mais a pessoa se dedica para Deus, por exemplo, se ela se dedicar 90% de ouvir as palavras de Deus, muito mais aumenta a sua fé. Agora eu quero trazer aqui num outro sentido, né? Ó. A fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por obedecer, porque ouvir a Deus também é obedecer. Então, quanto mais você obedece a Deus, mais aumenta a sua fé. Tá entendendo? Esse é um outro sentido e a nossa terceira pergunta. Já a quarta pergunta: o que devemos guardar? Olha só, tá certo que a Bíblia fala para guardarmos o nosso coração, mas aqui eu quero falar de outra coisa. 2 Timóteo, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. No seu capítulo 4 e no verso 7 está escrito assim, ó: combati o bom combate. O que Paulo fez? Ele combateu a sua boa guerra. Acabei a carreira. Então ele encerrou ali, ele não ia mais continuar. E guardei a fé. Então ele se dispensou de duas coisas, ó, ele deu fim no combate e na carreira, mas a fé ele guardou. Porque a fé é o combustível que alimenta ele de chegar a Deus. Então ele guardou a fé, porque é o acreditar. Eu não acredito que você precisa de fé estando na frente de Deus. Fé é aonde você está distante de Deus. Fé é pra gente aqui acreditar. Porque quanto mais acreditamos em Deus, trazemos Deus à existência da nossa vida. Agora, quanto menos você acredita, menos a sua fé aumenta. Essa é a quarta pergunta, meus irmãos. Vamos para a quinta? Qual um utensílio de guerra a fé representa? Qual um utensílio de guerra a fé representa? Essa é uma das outras perguntas, olha só. Efésios 6,16. Vamos dar uma lida? Efésios capítulo 6 e o seu verso 16 diz o seguinte, ó: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Então a fé é representada aqui como um escudo. A fé também é o nosso escudo. Então qual utensílio da guerra ela representa? Um escudo. Por isso você necessita, porque você vai ser
atacado pelos dardos inflamados do maligno. Ele vai vir para cima de você, só que você vai escapar porque você vai estar usando o escudo da fé. Tá entendendo? Aqui, meus irmãos, é o palavreado maior, da onde a gente compreende e entende que temos que guardar. Eu respondi aí para você 5 perguntas sobre a fé. Acredito que você aprendeu um pouco mais sobre a fé, né? Qual é o tema do nosso estudo? As 4 colunas da fé. Eu finalizo por aqui. Acredito que você aprendeu um pouco mais, né? E amanhã tem mais um áudio desse estudo, meus irmãos. Eu quero hoje mandar um abraço para a irmã Fernanda da cidade de Itabira, lá de Itabira, Minas Gerais. O seu esposo Ronilson fez aniversário dia 1º do 9 agora, né? Então eu quero mandar meus parabéns para ele, um pouco atrasado, acabou não dando certo, né? E também para o Isaac e Isaías. E para o senhor Vicente, que fez aniversário dia 6/9, né? Tá aí o abraço de vocês. Também quero mandar um abraço para o Luiz Francisco, lá de Barra, de São João, Rio de Janeiro. Meus irmãos, também quero mandar um abraço para o grupo Cafezinho com Jesus, o Sabor do Saber, administradora irmã Rose, Sandra e Ivanete, lá de Jaciara, Mato Grosso. Um grande abraço também para a irmã Ivonildes de Aurelino Leal, Bahia. Grande abraço mesmo, né? Também quero mandar um abraço para a Jaque da padaria. A Jaque trabalha na padaria Yara, ela também é uma ouvinte do cafezinho, né? Também quero mandar um abraço para o William e a sua esposa Vanessa, parabéns pelo casamento de vocês, amém? Também quero mandar um abraço para os grupos Caminhando com Cristo e Preciosas de Deus, e o grupo Deus é Bom, irmã Rogélia lá de Goiás, né? Olha aí, último abraço, quero mandar um abraço para o grupo Ungidas de Deus, da irmã Cristina, grupo Amigas de Jesus Cristo, da missionária Valéria e o grupo Vida Saudável, Elisete, lá de Goiás. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.